lar para você? Qual é sua memória mais antiga? Se a gente for pensar a memória mais antiga de Ami, ele vai começar a fazer o esforço de lembrança do tempo de criança, de infância, das brincadeiras com seu irmão, jogando vôlei, soltando pipa, criando pombos. Mas esse esforço vai ser interrompido, porque é uma memória traumática. Uma memória traumática que lembra a guerra do Afeganistão, que lembra a fuga do Talibã, o desaparecimento do seu pai e o sequestro da sua irmã. Tudo isso faz com que a Ami pare, de rememorar essa história. O exercício que a Ami faz junto ao seu amigo, de trazer as suas lembranças à tona, faz com que ele faça o que Freud chamou de trabalho de luto, ou que a gente poderia chamar de pazes, fazer as pazes com o passado. À medida que ele vai narrando e lembrando uma memória que é transpassada por uma memória de infância feliz, mas também por uma memória traumática e principalmente por uma memória de refugiado, a Ami vai se curando desse passado. Ele consegue fugir do Talibã, passa anos vivendo na Rússia, consegue fugir da Rússia, inclusive, porque ele estava também sendo perseguido lá com sua família, porque ele estava com documentação ilegal. A Ami vai sozinho e os contrabandistas, informam a Ami que ele precisa contar uma mentira, que seria dizer que toda a sua família tinha sido morta pelo Talibã e ele estava sozinho no mundo. Assim ele faz à medida que ele chega no aeroporto e ele conta essa história. Mas ele contou essa história tantas vezes em sua vida que vai criar uma espécie de falsa memória, já que a memória é um processo seletivo. A gente faz uma seleção daquilo que a gente gostaria de lembrar e daquilo que a gente gostaria de esquecer. E essa medida que ele vai narrando para o seu amigo a sua história, ele faz um reencontro com essa memória. Esse reencontro com essa memória leva a Ami a fazer as pazes com o seu passado. Ele tem um namorado que tem toda uma expectativa de casar, mas ele sempre fica em dúvida sobre esse futuro, sobre esse lar. E só à medida que ele vai narrando o seu passado e fazendo esse reencontro com essa memória, que ele consegue finalmente encontrar o seu lar e que ele se casa, ao final do filme, com o seu namorado. Inclusive, é uma escolha do diretor, optar pela animação à medida que ele preserva a identidade de Ami. Por quê? Porque ele ainda pode ser perseguido, ele ainda pode ser morto pelo Talibã. O Talibã ele acabou de reaver o poder no Afeganistão. E relacionando com o Brasil, o que a gente pode tirar de lição? Em um momento que a gente viveu nesses últimos 6 anos, desse retorno ao conservadorismo, a perseguição às mulheres, à liberdade das mulheres, inclusive a homofobia, também que é retratada no filme, a gente pode pensar e relacionar como, a partir da religião, uma religião que ela não é, na sua origem, extremista, mas a interpretação que se faz dela é extremista, nos leva a perseguir a liberdade das mulheres. Então é muito importante a UESB trazer essa obra no sentido de a gente fazer a reflexão sobre a nossa própria realidade, que a gente precisa cada vez mais estar aptos, a viver em sociedade, a viver a nossa diversidade, a entender e perceber o outro e o eu, esse encontro com essa alteridade, do ou e do eu, e o respeito acima de tudo. Então, assim, trazer essa obra com a Ami, que traz uma história traumática de não pertencimento, mas que consegue fazer esse trabalho de luto, consegue encontrar um final feliz, coisa muito importante da obra é o final feliz de Ami, nos faz também ter esperança no futuro. E para concluir, eu gostaria de dizer que a memória de refugiado de Ami nos faz pensar e refletir sobre o não lugar do refugiado e remete àquela primeira pergunta: o que é lar para você? Ami responde: é um lugar que eu posso ficar. Então, Ami nunca pôde ficar em nenhum lugar, mas agora, nesse momento que ele narra a sua história, ele reencontra a sua memória e consegue permanecer, consegue ficar. Ele faz um reencontro com seu próprio eu, à medida também que ele denuncia o contexto complexo do Afeganistão.